Olá pessoal, boa noite. Paz seja com todos. Damos início aí ao nosso estudo do Café com Bíblia. Esta noite de segunda-feira, né? E hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre o amor de Deus. Quero comentar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, né? Eu te convido aí, se achegando, convido você a convidar os seus amigos a assistir o estudo, né? Que você compartilhe o vídeo se for do teu interesse. Mas o principal de tudo para mim aí é que você esteja em mãos a sua Bíblia, né? Um bloco de anotações, para que a gente possa estar refletindo sobre a palavra de Deus, para que a gente juntos aí venha sendo instruído, capacitado, orientado, né, pela palavra de Deus. Então, se você já está aí compartilhando o vídeo, já deu o seu joinha aí para mim ver quem é você depois aí, a hora que eu for visualizar lá, né? Se eu ainda não tenho você como amigo, eu vou estar adicionando. Mas sem perder tempo, vamos iniciar o estudo? Eu convido você então a gente fazer uma oração para iniciar o estudo desta noite. Então eu convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus que você deseja aprender, porque eu não sou ninguém e não sou nada. Apenas estarei aqui como um instrumento falando os versículos da palavra, a mesma palavra que você tem em sua casa. Então, para a gente iniciar, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui mais uma vez podemos falar da Tua Palavra, juntos poderemos estudar e chegar a uma compreensão cuja qual o Senhor se revelará a nossos corações e poderemos ter perfeito conhecimento de Ti, ó Deus. E é em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Então, pessoal, se você está acompanhando comigo aí, eu te convido a abrir no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Não estarei entrando em detalhes assim da parábola do bom samaritano. Quero apenas frisar alguns pontos, né? Para que a gente tenha aí uma devida informação clara, né? Para que gere conhecimento em nossos corações, para que a gente encontre uma oportunidade de abrir o nosso coração para que Deus venha agir, venha tratar conosco, né? Então ali a gente vai dar início agora na leitura do texto, né? Do bom samaritano, parábola. Diz para nós assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? E ele respondeu: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Versículo 30, Jesus inicia então o ensinamento da parábola do bom samaritano. E o que a gente aprende aqui? Versículo 30 ele inicia dizendo: Jesus prosseguindo, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, descia por ali um levita naquele mesmo lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e colocou sobre o seu próprio animal. Levando-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus lhe disse: vai, procede de igual modo, e viverás. O que a gente aprende na parábola do bom samaritano? A gente aprende na parábola do bom samaritano que amar é algo prático, é o que Jesus ensina, é o que a palavra de Deus ensina, é o que todo aquele que deseja morar com Deus deve aprender. Porque a gente precisa partir de um princípio que a gente vem falando toda segunda-feira, todo sábado aqui, que é o quê? É incoerente eu querer passar a eternidade com Deus, né? Eternidade é um tempo incontável, e não ter tempo para Deus agora. Então fica um negócio meio sem sentido. E para eu passar a eternidade com Deus, eu preciso compreender que Deus é amor, mas também é justiça. Logo, segundo o ensinamento de Jesus, eu vejo que amar é algo prático. Precisa fluir, precisa acontecer. Aí a gente entra nos pontos do texto. No versículo 30, Jesus nos informa que este homem que ele é surrado, que ele é maltratado, que ele é roubado, que ele é deixado como morto, a gente precisa entender que o salário do pecado é a morte. A gente compreende também que no versículo 30 diz que ele descia de Jerusalém, da cidade santa, para Jericó. Biblicamente, quando a gente observa os cenários a respeito de tais cidades, a gente vê Jerusalém, cidade santa, próximo à santidade de Deus, buscando a santidade. Jericó, a cidade onde havia muito pecado, onde a própria cidade, lá no início, a primeira Jericó foi destruída. A segunda Jericó foi construída sobre a morte de quem ergueu, e sobre um filho de quem ergueu que morreu, e o outro filho quando aquele que ergueu fez os seus fundamentos. Está lá no livro de Josué. A gente precisa entender então que ele descia da santificação para a vida de pecado, aonde ele encontrou e se caiu nas mãos dos salteadores, que o deixaram como morto. A gente observa também que aqui a gente vê no texto destaque de 3 figuras: samaritano, sacerdote e o levita. E a gente precisa entender o quê? Que amar o próximo não é amar quem gostamos, ou quem achamos que merece o nosso amor, quem achamos que merece a nossa proximidade, a nossa atenção, a nossa dedicação, né? Amar o próximo é amar aquele que está necessitando. Jesus amou e as nossas falhas não impediu deste amor chegar a nós. O que seria viver para Deus? Como o texto aqui fala sobre levita, sacerdote, samaritano, automaticamente a gente entende que o texto trabalha um pouquinho de religiosidade. E a gente bem sabe que religiosidade não leva ninguém para o céu, não conduz ninguém ao caminho da salvação. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura, ela é sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E ela é esta, que é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. O que a gente observa aqui? Aquele sacerdote,
A Bíblia diz ali no versículo 31, casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Mas a gente precisa pensar assim, o que a figura do sacerdote representa? O sacerdote representa a autoridade religiosa, né? O sacerdote seria quem nos dias de hoje seriam, como a gente mesmo vê na TV, na história, nos livros, um padre, um pastor, um bispo. Qualquer autoridade religiosa está incumbido de ensinar a palavra. E o que mais que a gente vê? A gente vê o levita. O levita, na palavra de Deus, ele está associado ao serviço no templo de Deus. Então o que a gente subentende? Talvez naquele mesmo dia, como diz o versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo? Talvez esse sacerdote, nesse mesmo dia, orou a Deus, buscou a Deus, quis ter comunhão com Deus, mas na hora da prática, na hora do trajeto do caminho, ele não atendeu o próximo, ele não amou o próximo. Porque o intuito de amar o próximo como a mim mesmo é que eu, naquele lugar, naquela posição, naquela situação, receba os cuidados que eu desejo que alguém fizesse por mim. A mesma coisa o levita. Como ele está associado ao serviço do templo, talvez ele louvou, talvez ele cantou naquela manhã, talvez ele entoou um hino de cânticos, talvez ele glorificou a Deus. Mas na hora da prova, na hora do caminho, como diz o versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo, também passou de largo. A gente precisa entender o que então? Que ambos, tanto o levita quanto o sacerdote, são pessoas zelosas no cumprimento da lei, né? Mas ambos omitiram o cuidado com o próximo. Ambos omitiram o amor ao próximo. Porque a suma dos mandamentos, Jesus ele fala diversas vezes, é amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Com toda a nossa força, com toda a nossa obediência, com todo o nosso coração é ter a palavra como escudo. E com todo o nosso entendimento é julgar o que é certo e o que é errado. Isso se chama maturidade. Tanto espiritualmente, quando a gente fala de coisas da palavra de Deus, de versos bíblicos, quanto quando a gente está tomando uma decisão particular pessoalmente, seja na empresa, seja na família, seja na vizinhança. Ainda assim, a gente precisa ter uma maturidade adequada para tomar as decisões corretas. Então a gente vê que aqui a figura do levita e do sacerdote, eles tinham grandes responsabilidades e eles eram zelosos no cumprimento da lei. Mas ambos omitiram o cuidado ao próximo, o amor ao próximo. O bom samaritano explica que a religiosidade não significa bondade. A gente aprende aqui que o nosso próximo pode ser alguém fora do nosso grupo de amigos, fora do nosso grupo de relacionamentos. O amor real requer sacrifícios. Por isso que Jesus utiliza ali a personalidade de um samaritano explicando para os judeus, porque eles não conversavam, eles não mantinham acesso, eles não tinham relacionamento, eles eram, vamos dizer assim, inimigos um ao outro, samaritanos e judeus. Por isso que naquela passagem de João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana no poço lá, Jesus chega a conversar com ela, ela diz, como pode tu, sendo homem judeu, falar comigo? Se dirigir a mim? Por quê? Porque ela era samaritana e ele era judeu. Quando ela compreende que ele falava da parte de Deus, ela diz, vejo que tu és profeta, porque Jesus chega e começa a falar sobre ela. E a atenção dela é tão apreendida que a religiosidade não interferiu ali. Ela se atentou à palavra de vida. Qual palavra de vida? A palavra de vida que Pedro diz, para onde iremos nós? João, capítulo 6, versículo 66, de 63 ao 66. Onde Jesus está falando e a multidão vai se retirando, e Jesus pergunta aos discípulos, querem também vós ir? E Pedro levanta, né, cheio de ousadia, o mesmo Pedro que negou. Um pouquinho antes ele chega e fala, mas para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna?
E o que a gente aprende aqui? No versículo 34, vai nos contar algo assim, que o samaritano, ele pensou-lhe e passou nos ferimentos óleo e vinho. E a gente precisa entender na palavra de Deus, muitas vezes, o que será que se refere tanto a óleo e a vinho, aos cuidados, aos ferimentos, ao tratado. A gente precisa entender. Eu quero ler aqui um trechinho aqui sobre o vinho e sobre o óleo, né, o azeite. Azeite que é usado nas feridas do viajante. Nos tempos antigos, o vinho era utilizado como um desinfetante para limpar as feridas. Por isso que ele vem e utiliza o vinho. E servia também como um analgésico, depois de colocado o azeite para untar a ferida devido à propriedade de cura natural que tem nessa essência, nesse azeite, nesse óleo. Logo, o que a gente entende? Vamos ler 1 João, capítulo 3, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, para a gente entender o amor de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Aí, quem sabe, a gente se encontra assim... A gente observa da seguinte forma. Eu tô na rua, tô indo para a igreja ou tô indo para o trabalho e tem alguém precisando de ajuda com o carro parado. E eu tenho tempo, eu tenho como ajudar a empurrar aquele carro, eu tenho como possibilitar com que aquela pessoa receba um auxílio, seja uma ajuda, seja chamar um guincho, seja chamar um mecânico. Eu posso, e eu omito, estou pecando. Quem sabe a pessoa esteja precisando dar um tranco no carro dela. E eu posso dar uma forcinha, dar uma mãozinha, parar o meu carro e ir lá empurrar junto com ela para que ela possa se retirar. Quem sabe ela está indo para algum lugar e precisa de urgência chegar lá. E nós não o ajudamos. Eu quero informar que a Bíblia destaca que se nós não damos essa assessoria, damos esse auxílio, estamos pecando, estamos transgredindo, estamos descendo de Jerusalém a Jericó, estamos saindo de um lugar onde temos a informação para o conhecimento, descendo para a desinformação, onde não temos conhecimento nenhum e não sabemos como é o amor do Pai. Mas aí 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18, para você entender o exemplo que eu dei, diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade, lhe fechar o seu coração, pode porventura permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Assim saberemos e conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Mas como assim, Jonathan? Observe o versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Está falando que nós devemos ajudar. Está falando que nós precisamos ajudar. Quando você vai ler os textos da crucificação aí na sua Bíblia, no seu smartphone, né? Seja onde for que você recorra a uma Bíblia, seja ela no teu celular, seja ela no tablet, seja ela no papel impresso, como a gente vê comumente, seja onde for, você vai ver sobre a crucificação, lá você vai ver um texto que fala que foi dado vinagre. Aquele texto ali está dizendo que foi dado vinho, foi traduzida a palavra como vinagre. Porque o vinho ele tem essa questão de neutralizar a dor, amortificar a dor. Por isso Jesus não aceita, porque ele diz que tomaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E o que nós aprendemos ali? Quando a gente vai e pesquisa a raiz original da palavra, a gente vai e pega a palavra e procura o seu real significado. O que a gente aprende? Que a gente não pode fazer as coisas certas do jeito errado. Então Jesus não podia ir para a cruz e tomar algo que aliviasse a sua dor, sendo que a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo até o matadouro. Óleo e vinho. O que a gente aprende sobre o óleo e sobre o vinho? Que a gente viu lá em Lucas, né? Em Lucas capítulo 10. Deixa eu achar aqui o texto de novo.
E eu vou te mostrar uma assimilaridade do que aconteceu com Jesus lá no livro de Isaías ainda. Para que a gente entenda. Olha lá o versículo 34. Foi passado-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Como que é feito para extrair o óleo? Aqui a gente vê que o óleo foi o remédio, né? O óleo sarou. O óleo sarou. Como que é feito para extrair o óleo? É espremido. É apertado, né? Por exemplo, a azeitona, ela é espremida ali, né? Ela é apertada. Como é feito para extrair o vinho? No lagar lá. Então, o vinho ele é pisado, a uva, para que se retire o suco. E aquele suco fermentando vai se tornar o vinho. O vinho precioso, que o pessoal fala, né? O vinho puro, né? E através daquela fermentação vem aquele álcool da própria transformação da bebida ali. Então, para que aquele azeite estivesse em mãos, aquele azeite, aquele óleo que trata as feridas, que sara as feridas, aquele azeite, vamos pegar a azeitona, é preciso moer, é preciso espremer. Na questão do vinho, é preciso pisar a uva no lagar, é preciso espremê-la também, é pisando mesmo, é pisando. Se você for pesquisar, você vai achar depois. Mas, Jonathan, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Jesus falando do amor, envolve vinho, envolve óleo, traz o samaritano, aplica sobre os judeus, ensina que amar o próximo, ensina então que o próximo é alguém que está fora da minha roda de relacionamentos, ensina que esse próximo não precisa necessariamente ser um amigo meu, um conhecido meu, mas o meu dever é amar o próximo como a mim mesmo. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque o que Jesus está falando ali é sobre o amor de Deus por nós. Lembra João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor de Deus fez com que o seu filho viesse e fosse obediente até a morte e morte de cruz. Sofreu, né? Passou tudo o que nós sofremos, ele presenciou, ele esteve ali. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Ah, mas aonde que eu acho isso, Jonathan? Que Jesus, o Cristo de Deus, foi tentado semelhantemente, da mesma forma que nós em todas as coisas e não pecou. Você vai achar lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Você vai achar lá que nós podemos chegar a Jesus porque ele passou por tudo e venceu. Então nós falamos de alguém que venceu, né? Muita gente procura esses livros de autoajuda, né? Porque as pessoas venceram, acharam um caminho, um trajeto mais simples, mais fácil e seguem aquele trajeto e orientam as outras pessoas aí para ali também. Jesus a mesma coisa, ele pegou e deixou este livro que não é de autoajuda, mas é ajuda do alto para as nossas vidas. E isso ele diz em João capítulo 5, versículo 39. Quando ele conversa com os judeus e diz: vós procurais a vida eterna nas escrituras, porque julgais estar nela. E são elas que testificam de mim. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Todo mundo quer ir morar com Deus, todo mundo quer morar com Deus, né? Todo mundo quer estar com Deus quando chegar o fim. Só que a gente precisa entender que eu preciso de ter tempo para conhecer este Deus que eu quero me relacionar eternamente. Eternamente é um tempo incontável. Então fica impossibilitado e incoerente agora eu não ter tempo para Deus, mas querer passar a eternidade com Ele futuramente. Porque a vida eterna começa agora, com o conhecimento. João capítulo 17, versículo 3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus, e a Jesus Cristo, como o enviado da parte de Deus. Por isso que Jesus inicia em João 14:1 dizendo: não se turbe o vosso coração. Antes, crede em Deus e crede em mim também. Aí chega o versículo 6 e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6 diz que
o único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo, o que tem a ver ele com o amor, com o samaritano? O que tem a ver ele com a vida eterna, com o acesso ao Pai? O que tem a ver ele com o óleo e com o vinho? O que tem a ver? A gente precisa fazer as perguntas quando a gente lê os textos. Porque eu não sei se você lembra da narração do livro de Isaías, de como seria o sacrifício de Jesus. Isaías 53. Se você está chegando aí, vai dando um joinha aí no vídeo aí para mim ver quem é você, para mim estar adicionando você no Facebook e depois, se a gente ainda não é amigo, né? Para que você esteja sempre acompanhando os estudos aí toda segunda-feira. Mas, sem perca de tempo, abre comigo no livro de Isaías, capítulo 53, que eu vou te falar sobre o vinho e sobre o óleo. Isaías 53, a gente vai ler desde o versículo 1, para ficar bem claro, bem objetivo, bem em papel branco ali, que a gente possa olhar e identificar o objetivo do ensino. Eu quero te mostrar o que Jesus estava falando em Lucas, né? Quando ele pega um samaritano lá, né, descrido, que ninguém dava nada para ele, e foi justamente ele que ajudou todo mundo. Né? Foi justamente aquele samaritano que não tinha valor algum aos olhos do povo, né? Que ninguém dava crédito a ele, que ninguém cruzava na mesma direção que ele. Foi aquele samaritano que exerceu realmente o verdadeiro amor. O que ele fez? Ele usou óleo e vinho. O óleo a gente já falou aqui, precisa se espremer, né? Precisa se moer. No caso, vamos falar o óleo da azeitona ali, a gente precisa moer a azeitona até extrair todo o óleo. A uva precisa ser pisada até ela dar o seu suco. E o que acontece? Em Isaías 53 a gente vai ver o que essa identificação com o bom samaritano traz para nós. E diz assim no versículo 1: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por que foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca? Não tinha aparência, era sem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos alegrasse. Era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou, agora começa a prestar atenção que vai envolver aqui o que eu falei sobre o óleo e sobre o vinho. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, tudo sobre si, e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e por oprimido. Mas agora observe, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como que o samaritano tratou aquele homem no caminho que estava quase morto? Com óleo e com vinho. O óleo se extrai espremendo. O vinho se extrai pisando. É só você pesquisar lá como se fabrica o vinho natural. É pisando, é chegando no lugar e pisando. E a Bíblia diz assim no versículo 5 de Isaías 53: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que hoje eu e você podemos andar por aí de cabeça erguida, tranquilo, tendo paz com Deus, a hora da necessidade podemos orar, a hora da alegria podemos falar, a hora do êxtase podemos glorificar e louvar a Deus, porque a paz que estava sobre ele agora é sobre nós. E pelas suas pisaduras, o vinho, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Hoje temos paz com Deus porque ele foi moído
pelas nossas transgressões. Por isso que Deus olhou e de tal maneira amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Jesus ele foi moído, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Da mesma forma que ele está explicando sobre o que é o amor. Veja comigo o livro de Filipenses, que vai falar sobre essa obediência de Jesus. Filipenses, capítulo 2. A gente precisa entender que o sacrifício não foi de graça, ele custou o sangue, ele custou a vida que ninguém podia tirar, porque Jesus fala: minha vida ninguém tira, eu a dou espontaneamente, porque tenho poder para tomá-la de novo. E hoje ele vive. Aí chega Filipenses capítulo 2, nosso horário já voou aí. Filipenses capítulo 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas façam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, se esvaziou em forma de servo, tornando semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Como que eu viverei então, se é para mim amar o meu próximo como a mim mesmo? Mesmo a situação não sendo convincente para mim, mas eu tenho que entender que eu preciso amar o meu próximo. Aí vem o versículo 13, dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma pergunta: a nossa geração hoje, século 21, está diferente do que o texto está dizendo aqui, geração pervertida e corrupta? Se a sua resposta for sim, está parecida, saiba que a orientação para a tua vida, para a minha vida, é que devemos permanecer irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, no meio desta geração, sendo nós, conhecedores da palavra, inculpáveis no meio desta geração, na qual geração onde estamos, porque não podemos sair daqui, temos que permanecer aqui. O propósito de Deus é que estejamos aqui, somos cidadãos dos céus. Segundo o livro de Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Segundo Efésios capítulo 1 versículo 4, diz que nós somos escolhidos em Deus para habitar aqui na terra e ser, como o final do texto diz aí, no meio desta geração, nós sermos irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis. Mas
permanecendo como luzeiros no mundo. Como que eu permaneço como luzeiro no mundo? Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Como que acontece então para aquela segunda parte do ensinamento da parábola do hospedeiro? Porque eu e você somos templos, né? 2 denários foi deixado. Velho, eu posso entender assim, não está escrito ali. Você viu e ouviu, porque eu li o texto. Não está escrito, é o meu entendimento. 2 denários. Velho e Novo Testamento. Conhecimento perfeito daquele que é perfeito. Para mim ler e ter, como o livro de Filipenses diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Como que eu faço então? Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, se eu e você darmos ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo vem, encontra liberdade em nossos corações, faz ali morada e começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Começa a nos fazer lembrar de tudo o que está escrito na palavra que nós já lemos, porque nós precisamos ser lembrados. E a Bíblia diz em João 14:26 que o Espírito Santo nos lembrará e nos ensinará. Só que a gente precisa usar o nosso entendimento, porque amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. E com o nosso entendimento nós precisamos entender que só poderemos lembrar daquilo que já lemos. Ou seja, só podemos lembrar daquilo que já temos de informação, para assim gerar conhecimento na hora da prática virar sabedoria. Isso é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus diante para a minha vida? A vontade de Deus é a nossa santificação. Está escrito na palavra, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus para nossas vidas, para a minha vida e para a tua vida, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Para isso é necessário nós vivermos como luzeiros no mundo. Para isso é necessário que eu e você observemos o livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 16, e nós tenhamos o entendimento do que está sendo dito ali. O que Jesus está falando ali. Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus ele fala assim para nós: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não está falando diante dos irmãos em Cristo, não está falando diante da igreja, está falando diante dos homens. Quais homens? Os homens que ainda não têm conhecimento de Deus, os homens que não têm conhecimento da verdade. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É a partir da minha vida, da tua vida, é a partir do momento que nós vivemos como luzeiros no mundo, a partir do momento que nós somos inculpáveis, porque temos a palavra de Deus por escudo e vivemos por ela, como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É quando eu e você não observamos que judeu é verdadeiramente quem o é de nação, de nacionalidade, mas é aquele que é circuncidado de coração. A Bíblia não está falando sobre nacionalidade, não está falando aqui da terra, está falando de um povo separado por Deus. Povo separado por Deus é aquele que tem a palavra guardada em seu coração. Por isso que Jesus ele frisa bastante: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Para você ter informação do texto, está lá em João capítulo 14, versículo 23. Então, se você nunca assistiu os nossos estudos aqui do Café com Bíblia e vê eu falando esses versículos, eu sempre dou aonde que está escrito. Eu falo o versículo, mas eu falo aonde que está escrito também, porque a gente começa a se envolver aqui no estudo e vai ficando gostoso, vai ficando bom, vai ficando legal, e o Espírito Santo vai agindo na minha vida, na tua vida, e nós vamos tendo informação, conhecimento, e ele vai nos ensinando. Porque não é eu que ensino. Eu leio a mesma palavra que você tem aí.
Agora, quem te convence da verdade que está escrita aí é o Espírito Santo. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: não necessitais que ninguém vos ensine, porque a unção que dele recebestes, esta vos ensina. Depois só você dá uma olhada lá, 1 João capítulo 2, versículo 27. O evangelho de João, o quarto evangelho sinóptico de João ali, no capítulo 14, versículo 23, diz lá, Jesus fala: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Versículo 26 ele diz: e o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Quem é eu e você sem o Espírito Santo? O estudo de hoje eu trouxe para que a gente entendesse qual é o fundamento do ensinamento de Jesus ali na parábola do bom samaritano. O nosso horário aí correu mais do que a gente previa, né? Mais do que a gente podia, porque eu não gosto de passar de 1 hora de estudo aí, porque começa a ficar maçante, né? Mas eu peço aí, você que está assistindo aí, que se a gente não é amigo ainda no Facebook, deixa aí um joinha aí para mim ver que você assistiu e adicionar você depois aí, para você ter acesso aí aos estudos aí da página do Café com Bíblia, né? Porque é uma página que a gente criou aí para estar divulgando mesmo a palavra de Deus, para que a gente chegue a um conhecimento exato da palavra. Não é que eu vou ensinar a verdade, a única. Não, a verdade é uma só, mas existem várias pessoas que falam sobre ela. E eu só quero ser mais uma pessoa que traz uma palavra ao teu coração, e se você abrir, Deus é quem vai agir. Né? É Deus quem vai fazer a obra, não é eu não faço nada. Eu apenas transmito uma palavra que você tem acesso aí na tua casa. Por quê? Todo mundo quer morar com Deus. Será que todo mundo vai? Veja o versículo 20 de Mateus capítulo 5. E observe, daí se enquadra no texto e veja se você está dentro do texto ali, se você faz parte dele. Porque Jesus ele fala assim: porque a vós eu digo, que se a vossa justiça não exceder, não ir além, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E daí? A minha justiça e a tua têm ido além dos escribas e fariseus? Ah, mas como é que eu vou conhecer eles? Leia a Bíblia. A gente precisa ler. O nosso maior investimento é destacar um tempo do nosso dia para conhecer o Deus que nós queremos passar a eternidade com Ele. O maior investimento que existe é eu dizer: eu quero conhecer esse Deus, que eu quero morar com Ele. Mas agora a gente encontra muitas pessoas que dizem: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas querem ir morar com Deus. Num relacionamento, num casamento, primeiro a gente se relaciona, conhece, para daí dizer que quer morar junto, que quer casar, ter uma união estável, né? Ter um relacionamento, ter um ambiente agradável, ainda que sejam duas pessoas diferentes. Da mesma forma com Deus, a Bíblia trata como um relacionamento. Tanto é que a Bíblia destaca para nós que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E para o casamento só vai os convidados. Aí eu te pergunto: se a minha justiça não está indo além dos escribas e fariseus e eu não entrarei no reino dos céus, será que eu serei convidado? Como diz o versículo 16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que está nos céus. Se a minha luz, que não é própria, eu reflito a luz de Cristo, por isso que Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a minha luz não está brilhando, eu não tenho boa obra, será que os homens vão glorificar a Deus pelo que eu tenho feito? Ou vão olhar para mim e ver que a minha vida é a mesma vida que eles, não tem por que eles se achegarem a esse Deus? Então é aos pesos das perguntas que a gente vai fazendo quando vai conhecendo a palavra de Deus. Eu quero ler aqui um último livro para a gente encerrar. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Versículo 6 ali, vamos dizer assim. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça.
A gente viu em Mateus 5,20 dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis nos céus. Então eu tenho que me perguntar, qual justiça? Como funciona isso? Aí vem Gálatas 3,6 dizendo: e é o caso de Abraão, que creu em Deus. Por crer em Deus, isso de crer em Deus lhe foi imputado para a justiça. Como que eu chego nessa justiça de Deus? Como que eu conheço? Como que eu entendo isso? Como que funciona? Como que eu chego ao entendimento da justiça de Deus? Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: e visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então o que eu preciso fazer? Ler. Meditar na palavra de Deus. Se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Eu não vou entrar aqui na questão do justo viverá da fé, senão a gente já parte para um outro estudo, né? E aí fica um negócio incompleto, inacabável, né? Aí a gente foge da nossa ideia aí de entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus é algo prático. Não pode ser de palavras. Eu não posso falar que eu amo o próximo e a hora que eu passo na rua e vejo alguém precisando e eu não faço nada. Não estou falando pra gente sair dando dinheiro por aí. A maioria das coisas, quando a gente conversa com os conhecidos nossos, ele diz: não, mas então eu tenho que dar dinheiro para todo mundo que me pede? Não, nem sempre. Eu, por exemplo, eu trabalho assim: se me pediu alguma coisa e eu posso, se a pessoa chega em mim e fala: não, eu quero um dinheiro para comprar um gás, e eu posso, eu vou lá e compro o gás. Se a pessoa diz que precisa de um dinheiro para comprar alimento, eu vou lá e compro o alimento, entrego o alimento na mão da pessoa. Porque aquele que precisa, ele reconhece que a precisão dele foi saciada. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Porque a Bíblia ela é muito clara. A gente não pode esquecer disso. Ela é muito clara. 1 João capítulo 3, para você guardar aí, para ficar frisado aí na tua mente, para estar fresquinho. 1 João capítulo 3, 17 diz: aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu próximo padecer e fechar-lhe o coração e não o ajudar, porventura permanece nele o amor de Deus? É aí que a gente deve se perguntar, né? Aí que a gente deve se questionar. Então, eu encerro por aqui o nosso estudo de hoje. Que você compreenda que amor é prática. Se você ama a Deus e ama o próximo, deve praticar, deve ter obra, deve fazer acontecer o que você está falando, e não simplesmente falar. Por quê? Abra comigo Isaías 29, 13, é o último versículo. Eu não vou mais abrir a Bíblia, né, hoje. A gente deixa para uma próxima oportunidade. Para que a gente veja o que Deus fala para nós quando a gente só fala e não faz, não pratica, não tem obra, né? Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos, que maquinamente eles aprenderam. Então o que Deus está falando aqui? Que o homem só chega perto dele com palavras bonitas, palavras belas, que o honram, que o glorificam, mas o coração está distante. O coração está longe. Então que eu e você, eu chego ao final do vídeo aí, que eu e você se aproximemos de Deus não apenas com palavras, mas com o nosso coração. E que eu e você deixemos Deus agir em nossas vidas. Que eu e você entendamos que Deus nos amou, que Deus nos ama. Que você possa praticar o amor, que eu possa praticar o amor, que nós possamos representar o reino de Deus e que a nossa justiça exceda em muito, né, o que a palavra vem falando ali. E nós devemos, a hora de falar de justiça, devemos lembrar: não há na terra nenhum justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há nenhum justo. Mas Romanos 5 diz que nós somos justificados em Cristo quando Ele nos perdoou, porque nós fomos sarados e perdoados, né? Nossas transgressões foram perdoadas ali, né? Porque diz lá, as nossas transgressões Ele foi moído por elas
e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A paz que hoje temos estava sobre ele, e por isso temos este acesso. Então agora eu queria orar, né, agradecendo a Deus por esse tempo que estivemos juntos, né, por esta oportunidade, por este momento, e pedir a você que acompanhe aí os estudos aí, divulgue os estudos, né, que esses estudos sejam bênçãos na vida de alguém, né, que abra a tua mente, reflita, leia o texto, pega a palavra de Deus, invista lá um tempo lá para ler ela, conhecer o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, para que juntos cheguemos à perfeita vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ok? Vamos orar então agradecendo a Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo por todo aquele que assistiu esse estudo, ó Pai, por aqueles que acompanharam do início ao fim, que as suas bênçãos estejam sobre eles, ó Deus, não diferente daquele que chegou na metade, daquele que chegou no fim, ó Pai, mas que ambos recebam de Ti a sua visitação, ó Pai, e entendam a Tua revelação neste tempo que é oportuno para pregoarmos a Tua palavra, para vivermos de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e termos as obras que a Tua palavra diz para nós termos, para andarmos segundo o seu caminho, para vivermos segundo a sua vontade. Dai-nos, Senhor, uma noite abençoada, guardada e protegida por Ti. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você esteja com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe e Deus te guarde. Fui!